Salve fiel, salve nação corintiana, quinta-feira agitada, muita informação importante para vocês no Corinthians. Corinthians que já traça um planejamento para a próxima temporada, já tem alguns nomes sendo especulados no Corinthians, mas o Corinthians quer sim um zagueiro, um reforço de peso para a zaga do Timão. Sérgio Ramos, Lucas Veríssimo e Pablo Mari estão na mira do Timão para a próxima temporada. Informação sobre o Timão que voltou aos treinamentos para encarar o Cruzeiro. Corinthians com uma grande possibilidade de alcançar uma vaga para pré-Libertadores. Deixe o seu comentário, a sua opinião, se o Corinthians vai conseguir uma vaguinha para pré-Libertadores de 2025. Imaginou, fiel? Do rebaixamento a Libertadores. Informação do Ramon Dias que continua até o final da temporada firme e forte, mas não sabe, né, se vai permanecer em 2025. Essas e outras a partir de agora no canal, mas antes deixa seu like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar, diretamente do CT Joaquim Grava, e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do Timão, bastante agitado, hein, fiel? Dá só uma olhada. A planejar 2025, por mais que os dirigentes corintianos digam o seguinte, que não, primeiro vamos ver o que acontece, estamos focados no final do campeonato, né, na reta decisiva do campeonato. É verdade, o Corinthians está focado na reta decisiva do campeonato, mas apesar disso, o Corinthians já está, é claro, se planejando para a temporada do ano que vem, temporada que começa no dia 12 de janeiro, começa mais cedo a temporada da disputa do Campeonato Paulista, dia 12 de janeiro. O Corinthians vai fazer um pente fino no elenco, né? O Corinthians contratou muita gente esse ano, contratou 20 jogadores, né, esse ano, muita gente, gastou mais de 150 milhões de reais para formar o elenco, e agora dessa vez ele quer fazer contratações pontuais. Não vai fazer muitas contratações do Corinthians, até porque o Corinthians já tem muita gente no elenco, mas deve fazer contratações pontuais. E a prioridade do Corinthians é a contratação de um zagueiro. O nome do Sérgio Ramos é um nome que surge com muita força mesmo. Olha só como ele é forte nos bastidores de Parque São Jorge, embora os diretores do Corinthians desconversem. O próprio Fabinho Soldado admitiu que houve negociações com o jogador, isso lá no mês de setembro. O Corinthians tentou a contratação do jogador que está livre no mercado. O zagueiro, o Sérgio Ramos, que deve ser um dos principais, certamente ele é, né? Um dos principais zagueiros da história do futebol mundial. Zagueiro da seleção da Espanha, zagueiro do Real Madrid, né? Teve muitos títulos, multicampeão, supercampeão com o Real Madrid, e é um jogador que está livre no mercado. Inclusive está se oferecendo no mercado. Ele se ofereceu recentemente para voltar para o Real Madrid, mas o Real Madrid não quer a volta do Sérgio Ramos, um jogador que já tem 38 anos de idade. É claro que isso também tem que pesar na conta, né? Será que vale a pena contratar um jogador, embora seja um nome espetacular, com 38 anos de idade? Bom, e é bom dizer o seguinte, que a contratação do Sérgio Ramos seria feita com a ajuda da Esportes da Sorte, da patrocinadora master do Corinthians. O Corinthians sozinho não teria condições de investir dinheiro na contratação do Sérgio Ramos. Então teria que esperar pela Esportes da Sorte para contratar este zagueiro. Mas é um nome midiático. É um nome que, né, faria, a exemplo do Memphis Depay, aliás, muito mais midiático do que o Memphis Depay. O Sérgio Ramos tem muito mais nome do que o Memphis na história do futebol mundial. Seria realmente para sacudir o coreto, para balançar o coreto, para arrasar, para fechar quarteirão, para tocar sirene, para vender camisa, aquela coisa toda seria a contratação do Sérgio Ramos. Mas outros nomes estão colocados, estão sendo especulados como zagueiros do Corinthians. Outros nomes, dois outros nomes, eu posso falar para vocês aqui, inclusive com a apuração do Fábio Lázaro, meu amigo Fábio Lázaro lá da Trivela, da revista Trivela. Ele diz que o Lucas Veríssimo é um dos nomes. O Lucas Veríssimo que está no Al Duhail do Catar. Ele é um dos nomes. O Corinthians, lembra que o Corinthians perdeu o Lucas Veríssimo
para o Al do Rail no Catar no início do ano. Né? O Corinthians perdeu o jogador no início do ano, foi uma confusão, porque o jogador simplesmente não assinou o contrato e o Corinthians perdeu o jogador de graça. Houve uma confusão à época, mas agora o Pitombeiras, que é o mesmo empresário do Roger Guedes, veja você como as coisas vão se encaixando. O Pitombeiras é o mesmo empresário do Roger Guedes, é o mesmo empresário do Lucas Veríssimo. Poderia estar negociando o zagueiro com o Corinthians, a volta do zagueiro para o Corinthians. O problema é que ele tem um contrato lá amarrado com o Al do Rail do Catar, mas é um jogador que se encaixaria como uma luva no time do Corinthians. O Corinthians que tem o André Ramalho, o Kaká, o Gustavo Henrique como zagueiros, quem mais? O Caetano, mas o Caetano é pouco aproveitado, né? O André Ramalho, o Gustavo Henrique, o Kaká são aí os principais zagueiros do Corinthians. Bom zagueiro mesmo é o André Ramalho, né? O André Ramalho, sim, é bom zagueiro, é o melhor dos 4 zagueiros citados aí desses citados. Então, o Lucas Veríssimo viria para ser titular absoluto do time do Corinthians ao lado do André Ramalho. O Corinthians quer um zagueiro como prioridade para a contratação, justamente para fortalecer a equipe nesta posição. Outro jogador que está sendo cotado é o Pablo Mari, ex-jogador do Flamengo. Está há 3 temporadas no Monza da Itália. Você se lembra do Pablo Mari? Pois é, o Pablo Mari surge como plano B, né? O Corinthians tem pressa para fechar os negócios, para fechar a contratação de um zagueiro, assim que a janela do fim do ano abrir, né? Ele tem essa opção. Então ele tem como opções o Sérgio Ramos, tem como opções o Lucas Veríssimo e tem como opção o Pablo Mari, o espanhol Pablo Mari, que foi campeão da Libertadores com o Flamengo em 2019. Então o Corinthians quer contratar estes zagueiros, mas não quer errar. O Corinthians quer ser assertivo nessas contratações. E principalmente porque é o seguinte também, o técnico Ramon Dias gosta de jogar com 3 zagueiros, né? Então a utilização do esquema com 3 zagueiros seria interessante para o Corinthians contratar mais jogadores para a posição, para ter principalmente zagueiros, evidentemente, à disposição para colocar, para jogar no esquema com 3 zagueiros. Então, olha, os 3 zagueiros cotados, Sérgio Ramos, né, seria uma super contratação, essa com o apoio da Esportes da Sorte, do patrocinador Master do Corinthians, o Pablo Mari, do Monza da Itália, e o Lucas Veríssimo, que está no Al do Rail do Catar. São os 3 nomes que surgem nesse momento no Corinthians, com possibilidades grandes. Um deles o Corinthians vai tentar contratar, pelo menos um deles o Corinthians vai tentar trazer como prioridade para reforçar a equipe do Corinthians no ano que vem. Você concorda com esses nomes? Você acha que o Corinthians precisa mesmo de um zagueiro para a próxima temporada? Eu acho que não só um zagueiro, né? Que o Corinthians precisa também de um lateral esquerdo, precisa de mais um atacante, precisa de um ponta, né? Um ponta de velocidade, precisa de mais um jogador no meio de campo. Acho que o Corinthians precisa de algumas contratações, precisa fazer um pente fino no elenco, dispensar alguns jogadores, mas precisa também contratar jogadores importantes. Salve, fiel, salve, nação corintiana. Continuando falando do Corinthians com vocês, né? Corinthians que já tá preparando aí o seu planejamento para a próxima temporada. Já quer aí, já vem alguns nomes especulados e na mira do Corinthians, porque o Corinthians é avaliado dentro do Corinthians, que o Corinthians precisa de algumas posições, né? Principalmente nas laterais, e precisa também de um zagueiro bastante experiente. E tem alguns jogadores que estão sendo especulados no Corinthians. O primeiro é o Sérgio Ramos, né? O midiático aí que saiu na última semana. O Sérgio Ramos que tá sem clube, o último clube dele foi o Sevilha. É um jogador aí bastante experiente, 38 anos, né? Então, não sei, viria para o Corinthians com salário milionário. Tinha que ver se valeria a pena esse custo-benefício. Outro jogador também que está na mira do Corinthians é o Lucas Veríssimo. Segundo a informação aí confirmada hoje pelo mercadodabola.net, o Lucas Veríssimo entra no radar do Corinthians porque há uma bela conversa aí, há uma troca de acordo aí entre o empresário do Veríssimo e a diretoria do Corinthians
porém, a gente sabe que se trata de um jogador também com valor alto, né, no mercado, né? E um outro jogador também que está na mira do Corinthians é do Pablo Mari, ex-Flamengo, que está no Monza da Itália. Então, é um jogador aí que é bastante experiente também, o Pablo Mari, tem diversas passagens por diversos diversos times aí no mundo da bola, né? Teve no Flamengo aqui no Brasil, e pode se tornar uma alternativa para o Corinthians caso nenhum desses outros dois nomes o caso nenhum desses outros dois nomes venham para o Corinthians, né? O Corinthians vai estudar uma possibilidade de fazer uma investida no Pablo Mari, que está no Monza da Itália, né? Então, o Pablo Mari, ex-Flamengo e ex-Arsenal, né, da Inglaterra, está na mira, no radar do Corinthians para a próxima temporada, porque a zaga a gente sabe que é uma carência no time do Corinthians. O Corinthians precisa realmente de um zagueiro e principalmente de laterais, né, para a próxima temporada. Deixe o seu comentário, a sua opinião, o que você acha sobre isso. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!